Santana, 8 de maio de 1964. Excelentíssimo senhor presidente, venho solicitar a Vossa Excelência 8 dias de licença na forma do regimento, a fim de que possa tratar de assuntos particulares fora da cidade. Atenciosas saudações. Jorge Teixeira Mascarenhas. Antônio Manuel de Araújo Freitas. Presidente, senhores vereadores, os ilustres companheiros da bancada do PSD, quando a Câmara volta a se reunir na sessão de hoje para apreciar o impedimento do prefeito, senhor Francisco Pinto, o faz, sobretudo, no respeito que deve merecer de todos nós as gloriosas Forças Armadas, aqui representadas nesse instante por dois autênticos soldados, cuja honra e dignidade nesse instante nós ressaltamos e reverenciamos. O capitão Moacir Dana e o tenente Davi Bichac. De modo, senhor presidente, que além da comunicação feita a esta casa, da impossibilidade de estar no exercício da função de prefeito o bacharel Francisco Pinto, comunicação feita, segundo declara o projeto de resolução, tive a honra também de receber essa comunicação verbalmente, que se encontra impedido de assumir a função de prefeito por esses dois ilustres representantes do nosso exército, da 6ª Região Militar. Assim sendo, senhor presidente, com o direito de voto no plenário das câmaras, ainda assegurado e mantido pelas Forças Armadas, porque desejam as Forças Armadas, sobretudo. E aí foi o espírito da Revolução que, num regime democrático, fossem banidos do país o comunismo e o pelenismo. Assim sendo, senhor presidente, a nossa presença a esta sessão, a fim de votar o impedimento do senhor prefeito municipal, é, sobretudo, uma obediência e um respeito às Forças Armadas. E, com a liberalidade do voto, também assegurada pelas nossas Forças Armadas, é que aqui estamos, possibilitando assim a votação do impedimento do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, excelentíssimos senhores oficiais das nossas gloriosas Forças Armadas, senhores vereadores, Deus me ajude que seja essa a última vez que eu venha a esta casa como vereador. Principalmente agora, na condição de vereador mais votado desta cidade, prestar os meus agradecimentos àqueles que tiveram a confiança e que esta confiança não será agora desmerecida. Por que não dizer, se é que não devo dizer muita coisa, mas pelo menos a minha confiança nessa oficialidade do Exército Brasileiro que está sediado em Feira de Santana. Tenho razões, e só eu sei das razões que tenho para ter essa confiança. E essa confiança foi agora mais reforçada com a própria modificação da redação de impeachment para impedimento. O que quer dizer legalmente que as nossas Forças Armadas estão examinando ainda as acusações
a maior parte delas inverídicas, contra o nosso prefeito. Enquanto está impedido de assumir, então é sinal que ainda nos resta essa esperança de que não seria agora que as Forças Armadas iriam cometer injustiça, principalmente em Feira de Santana. Eu já me pronunciei desde o primeiro dia da Revolução desta forma. Não seria agora que eu iria me pronunciar diferente nem modificar o meu pensamento. Mas, senhores oficiais, Vossas Excelências, queiram ou não queiram, estão, de hoje em diante, incluído e gravado nessa página da história de Feira de Santana. Os dias haverão de passar e a história haverá de nos contar. E Vossas Excelências, lá no aconchego dos vossos lares, em pragas distantes talvez, mas sempre os nomes de Vossas Excelências lembrados em Feira de Santana, nesse momento difícil da decisão deste povo. Quero manifestar-me e dar o meu voto contrário ao impedimento do prefeito. Contrário porque, da mesma forma que eu entendo que as nossas Forças Armadas tenham modificado, não digo radicalmente, porém em parte, e dando condições de reexame do processo de Feira de Santana, eu ainda tenho confiança. E um dia poderei pensar exatamente igual de que o prefeito de Feira de Santana, um homem inocente, injustiçado sim, sempre injustiçado pelos seus inimigos, por aqueles que talvez aqui nesse recinto agora estejam tremendo intimamente com a sua consciência batendo, porque são acusadores gratuitos, são homens covardes que não tiveram um instante de valentia diante de dizer aqui, como diziam, que sabiam e reconheciam que o prefeito não era comunista, como foi o caso do Hugo Silva. Disse aqui que ele era comunista de Ará, era comunista para ganhar a eleição, mas depois foi homem para acusar de que o prefeito estava enganado. Vossa Excelência nunca esteve enganado. Vossa Excelência nunca teve a coragem necessária de dizer sempre a verdade, que se tivesse, repetiria agora, porque sabe que o homem é um homem inocente. Ainda mais, senhor presidente, é preciso, os senhores representantes do Exército, que se investigue aqui posteriormente essa sessão, homens que realmente são comunistas, mas são comunistas fichados e que vão votar nesse impedimento. É preciso que seja reexaminado. Faço daqui a primeira denúncia que nunca fiz, mas faço como democrata, faço como homem que não tem o passado comunista, mas faço para depois, posteriormente, procurar o Exército para apenas pedir exame de situação de alguns que tenham notícia de ser homem já comprometido com o credo vermelho em nosso meio. Mas, finalmente, eu quero, desta tribuna, participar ao povo de Feira de Santana. Que não digo honra, mas também não digo desonra. Fui junto com o prefeito detido. Ele é um homem tranquilo ainda, e cheio de esperança. Até o último instante da nossa despedida, ele me dizia da sua fé, da sua crença na justiça, e pelo menos não seria pelos homens injustiçados, porque sabia que por Deus estava livre. Eu espero que esta casa ainda, ao votar o impedimento, muito embora contra o meu voto, repito, um dia possa aqui de sã consciência dizer do erro cometido. Continua a discussão. Senhor presidente, senhores militares, senhores vereadores, nesta hora grave da história de Feira de Santana, um raio de justiça pairará sem dúvida no horizonte. Não fosse o vexame do ódio, não fosse os interesses incontidos daqueles que não querem pagar impostos, daqueles que querem desafiar a desonestidade até aqui, nunca maculada, do ilustre e homem público Francisco Pinto, homem de uma tradição percebista, homem que nunca mudou de partido, homem de tradição cristã, homem macho e em paz com a sua consciência. Senhores, a emoção é muita,
para que eu possa me exprimir e transmitir a verdade. Mas quando dizemos a verdade, dizemos desassombrados, porque sabemos que desde das primeiras horas que eclodiu essa revolução, com a qual nos solidarizamos nós do Partido Social Democrático. Na primeira hora, mandando uma moção de solidariedade ao comandante da 6ª Região Militar. Nós, que sempre fomos vigilantes, perseguistas legítimos, nós jamais poderíamos aceitar que meia dúzia de vexados e interessados em assaltar o poder em Feira de Santana realmente levassem insistentemente a ponto de irritar os senhores militares, denúncias infundadas, denúncias que não eram concretas e que muito inquietou a família feirense. Mas, senhores, termino aqui porque realmente estou muito emocionado e quero, nesse instante, declarar que votarei contrário ao impedimento do senhor prefeito. Senhor representante das Forças Armadas, digníssimos vereadores, talvez seja esta a última vez que ocupe a tribuna desta casa para dar mais um testemunho da fé e da confiança daqueles que depositaram nas urnas em 2 de outubro, em 7 de outubro, 1.096 votos. Esta confiança que traduziram em votos também vem traduzir o caráter, o bom senso de um profissional que tem dignidade. Como disse nossos vereadores, colegas de bancada, que se não fossem os interesses incontidos de assaltar a prefeitura de um determinado grupo esse que há mais de 6 anos aqui não paga impostos, que chegam a dever a soma elevada de 17 milhões e outros de menor realce, talvez este ódio incontido fosse perfeitamente também traduzido numa compreensão. Os homens necessitam se entenderem. Nós devemos nos entender para levar o país para frente. Este esclarecimento o faz agora as Forças Armadas. O faz no sentido de dar, ao substituir um prefeito, um outro que tenha dignidade, um outro que esteja à altura do cargo. Nós estamos aqui para votar na presença das Forças Armadas que nos garantem o direito de voto aquilo que não julgamos verdade. Fui secretário do governo Francisco Pinto, secretário de Saúde, que nesta casa o único médico que aqui existe não faz parte da Comissão de Saúde. Esta casa sempre foi orientada assim, na outra presidência. Lembram-se os senhores que o prefeito Francisco Pinto, para conseguir o Código Tributário, cobrar impostos desses mal pagadores, teve que se sujeitar à barganha do então presidente, e aqui vos trago o testemunho perfeito em que hoje, o presidente da Câmara que assume a prefeitura legalmente, nomeou a sua esposa, o seu cunhado e um vizinho. É isto que consideramos um assalto? Passei pela Secretaria de Saúde e sei que hoje toda a prefeitura está em debate. Pois bem, conservo-me na dignidade, esperando que seja por nós cometido qualquer indignidade. Não teria então a coragem de chegar diante de todos e dizer que espero a justiça
e que essa justiça também espera o nosso prefeito Francisco Pinto. Ora, quem serviu ao governo de Francisco Pinto, consciente das suas responsabilidades, quem dirigiu uma pasta com toda a autoridade dada pelo então prefeito, não é no momento mais grave da nossa comuna que vai recuar, que vai então achar que seja o prefeito Francisco Pinto aquilo que ele não é. Ele é sim um grande democrata, o representante legítimo do povo de Feira de Santana. E assim, portanto, neste momento, quero declarar publicamente o meu voto contra o impedimento do prefeito Francisco Pinto. Meu nobre colega de bancada, vereador Antônio Pinto, me solicita que deixe de justificar o seu voto no fato de ser Estado Nacional não permitido. Senhor presidente, senhores vereadores, eu respeito o pensamento individual de quantos na bancada do Partido Social Democrático manifestaram seu pensamento e mais ainda de quem não manifestou seu pensamento. Respeito como democrata e respeito muito mais como cristão. Cristão e ainda na pugna eleitoral conclamava em praça pública e só por isso me candidatei aos meus concidadãos para que não votassem em comunistas, nem em candidatos por eles apoiados, porque sabia do envolvimento fácil da habilidade ímpar que têm os comunistas de envolver a quantos deles se acercam. Eu quero que Vossa Excelência respeite a minha palavra do mesmo jeito que eu respeitei de quantos falaram. Eu não aceito a parte. Eu não aceito a parte. Senhor presidente, eu solicito o direito de usar a palavra. Vossa Excelência não sabe se eu votei em seu anuncio, não sabe se eu votei em seu... Vossa Excelência não está no meu coração. Vossa Excelência é mentiroso, desculpe a expressão. E é mentiroso porque Vossa Excelência não está em condições de dizer. Vossa Excelência está faltando com a verdade, porque Vossa Excelência nunca me viu envolvido em nenhuma agremiação partidária. E nesse instante eu lanço um reto a Vossa Excelência para dizer aqui nesta casa se eu já fiz parte de diretório de qualquer partido ou se já me candidatei em toda a minha vida por qualquer partido em Feira de Santana. Apenas, não, pode responder, dou direito. Vossa Excelência, todo mundo na Feira Clara tem feito tudo a UDN. Ele mudou para a UDN. Vocês são o Marinho e vocês são o Marcos Silva, que foram apoiados pelo Partido Comunista de Feira de Santana. Vossa Excelência está querendo fazer intriga. Está querendo fazer intriga. Vossa Excelência é protótipo do intrigante político. Vossa Excelência está acostumado a isso. Vossa Excelência diz isso porque em Pé de Serra, quando eu fazia essa conclamação, Vossa Excelência foi um dos que veio me dizer que não devia fazer isso no sentido municipal, porque o comunismo só tinha perigo nacional. E, no entanto, Vossa Excelência defendia Fernando Santana, permitia que seu partido defendesse Aristeu Nogueira e tantos outros comunistas reconhecidos. Agora, não quero
disse que respeitava os sentimentos de Vossas Excelências. E respeito por uma razão, que se eu estivesse ao lado do prefeito que Vossas Excelências estirão, eu teria naturalmente nesse instante a grandiosidade de espírito para dizer da realidade dos fatos. Mas Vossa Excelência e toda a Casa sabe, e toda a feira inclusive, que eu combati veementemente este apoio. E por que combati? Porque senti que na legislatura passada, no período governamental passado, se viu nesta casa aprovado verbas para ligas camponesas apenas porque existia na casa um só vereador comunista. E ele se constituía no fiel da balança. Pude então sentir, senhor presidente, senhores das Forças Armadas, senhores vereadores, de quanto uma minoria facciosa pode se permitir envolver os homens de bem. Eu vi, senhor presidente, eu vi, senhores vereadores, que por causa desse elemento que era fiel da balança, se recepcionou nesta casa Luiz Carlos Prestes, se fez homenagens a Luiz Carlos Prestes. Eu vi, senhor presidente, eu vi, senhores vereadores, que por causa de um comunista apenas que era fiel da balança, se recepcionou a mãe de Chevara, e se recepcionariam tantos quantos comunistas existissem, apenas porque um comunista estava nessa casa e esse era o fiel da balança. Nem o governo tinha condições de soltá-lo e a oposição desejava atraí-lo para conseguir com isso maioria e, consequentemente, atendimento aos seus interesses partidários. Foi isso que eu vi, senhor presidente. Foi por isso, senhor presidente, que eu me joguei de corpo e alma e tive a oportunidade, inclusive, de dizer na praça pública que a ver o Brasil comandado por comunistas, melhor seria se me tirasse imediatamente a vida, porque não queria ter o desprazer de ver os meus filhos levados para governados por comunistas. Tenho direito de falar aqui, e tenho direito de falar nesse instante, não querendo ofender a quem quer que seja. Todos aqueles que tivesse, inclusive, o senhor Francisco Pinto sido envolvido. Mas envolveu-se demais. E envolveu-se tendo os pedidos constantes da sua mãe, mulher bondosa e distinta, os pedidos constantes das senhoras amigas de sua mãe, que lhe pediam que não desse trégua, que não desse condições aos comunistas. E, no entanto, na sua administração, todos os comunistas desempregados tiveram lugar. E, através desses comunistas, assistimos na história da feira os quadros mais tristes de todos tivemos a oportunidade de ver. O que foi que vimos é que no passado, quando um João Mário Falcão veio para a prefeitura, sem maioria na casa, procurou conquistá-la através dos atos, através da dignidade, da decência democrática. Arnô Silva, quando perdeu o apoio dos comunistas porque não deu atendimento às suas reivindicações, e que o vereador comunista dessa casa se resolveu a passar para a oposição, ele tentou então conquistar essa oposição totalmente, a fim de poder fazer o majestoso governo que todos temos notícia. Agora, senhor presidente e senhores vereadores, o que aconteceu no governo é livre. O que aconteceu é que para qualquer movimentação nesta casa, as galerias se enchiam de elementos comunizantes e comunistas para exigir forçosamente a nossa atuação, para exigir forçosamente a aprovação das leis civil do legislativo.
fomos mandados pelo povo para esta casa, com o objetivo único de defender os seus interesses. E o que acontecia é que éramos obrigados, à maneira do que queriam aqueles que vinham tumultuar as sessões, era que assinássemos em cruz tudo que de lá viesse. E o exemplo aí está, o Código Tributário, que só visou os adversários com multas de 100% da dívida que existiam. No entanto, não se lembram, senhores de oposição, que figuras exponenciais, grandiosas de Feira de Santana e do Partido Social Democrático deveram somas volumosas no governo de Arnulfo Silva e nem por isso foram procurados para pagar. Foram respeitados como adversários, mas no momento presente não houve isso. Apenas visaram-se aqueles que foram contra e a esses impuseram multas extraordinárias, o máximo das multas como devedores primários. Foi uma lei que demos realmente e se faça justiça a Joselito Amorim, que quando alguns dos nossos companheiros chamava-lhe a atenção de que não lhe desse tanto direito, tanta condição, ele dizia: não, é preciso que todos nós correspondamos a essa solicitação, porque realmente o Poder Executivo precisa de leis para este fim. Foi um defensor que chegou até a ser considerado no nosso meio como um traidor das nossas fileiras. É preciso que isso se torne público para portermos as injustiças que se fazem àquele grande presidente. Depois, senhor presidente, quando e por que se quebrou a Câmara Municipal? Como e por quê? Porque, diziam eles, que nós havíamos cortado as verbas do ginásio municipal. Cortado como, senhores? Cortado como? Recebemos um orçamento com déficit orçamentário de 77 milhões. Coisa que nunca aconteceu em Feira de Santana. E que só para a Guarda Municipal, que na reforma administrativa, nós havíamos aumentado o efetivo de 50 para 80. Pedia-se para pessoal variável a ínfima importância de 8 milhões de cruzeiros. 8 milhões de cruzeiros para quê? Para encher de homens. Homens que nos instantes em que a oposição majoritária não quisesse atender religiosamente à vontade do senhor prefeito, teria por certo de ser amolestado por esses 100 e tantos homens da Guarda Municipal. Por isso nós cortamos. E cortamos quase todas as verbas de pessoal variável, que fazia pouco mais de 3 ou 4 meses que nós havíamos dado uma reforma administrativa. Reforma administrativa essa que criava mais 183 cargos. Cargos que, inclusive, diga-se a verdade, com respeito que eu devo às emoções do vereador Antônio Pinto e às emoções e comoções naturais, que serviram para empregar todos os ex-empregados do senhor prefeito e que serviu também para empregar o próprio irmão do prefeito como seu assistente. Quanto a essa questão, senhor presidente e senhores vereadores, de dizer que se criam os casos visando justamente beneficiar os seus, eu sou daqueles que digo, já que um exemplo de lá foi lançado, o outro daqui é revirado, é que chegamos à conclusão de Mateus, primeiro seus. Mas, senhor presidente e senhores vereadores, não nos cabe dizer, pelo menos a mim, não cabe dizer, senhor presidente, se é culpado ou não, senhor prefeito. Cabe sim às Forças Armadas. Elas é que estão em condições e não seriam palhaças para virem a esta casa comunicar o impedimento do prefeito e exigir, inclusive, a
não de um sucessor. Não estamos fazendo por conta própria. Não vimos para aqui por paixões partidárias. Aqui estamos como estão todos, atendendo ao chamamento da pátria, como homens públicos que somos, para ajudar as Forças Armadas na redemocratização do Brasil. Que a justiça divina, sim, que a justiça de Senhor do Bonfim, padroeiro do Brasil, que a justiça da Mãe carinhosa da Aparecida, também padroeira do Brasil, desça do céu no Brasil inteiro, e quando ao menos não faça voltar os que dos gados foram afastados, pelo menos promova os meios de como mudarem de pensamento e refletirem melhor e sentirem melhor de que o Brasil precisa ser dos brasileiros e que a paz e a liberdade devem ser os céus grandiosos e transparentes que hão de cobrir a nossa bandeira. Senhor Presidente, senhores representantes das Forças Armadas, senhores vereadores, o momento para mim deveria ser do silêncio e confiar nas Forças Armadas para decidir a sorte de um irmão querido. Na certeza que tenho, na certeza que tem toda a família e todo o povo de bem de Feira de Santana, de que meu irmão não é comunista, porque se comunista fosse, não contaria com meu apoio, porque sempre fui católico e nessa casa, na legislatura passada, era conhecido aqui como representante das igrejas e que aqui sempre defendi. Mas não fui, nem irei nunca para a praça pública, para usar o nome de líder católico para angariar votos. Isso nunca fiz nem farei. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, toda a Feira de Santana sabe de que não sou empregado da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, porque sou, sim, assistente jurídico da Prefeitura Municipal de Salvador. Não seria eu, nem precisaria eu ter os vencimentos que tem a Prefeitura de Feira de Santana, os baixos vencimentos, os parcos vencimentos da Prefeitura de Feira de Santana. O que eu fui do prefeito foi seu assistente poucos meses, sendo um cargo de confiança. É justo e natural que de que esses cargos sejam preenchidos por pessoas de inteira confiança do prefeito, ou então por técnicos, que eu não somente seria confiança do prefeito, deixando a modéstia de lado, eu entendo do assunto, porque em Salvador também já assumi essas mesmas funções no governo de um homem de bem, apesar de ser da União Democrática Nacional, que se chama Heitor Dias. E aqui estive, e desafio também, de que meu irmão empregasse um só empregado, ex-empregado, o que ele não fez, e não fez, e o que fez muito bem, porque a um pedido meu ele não atendeu, era nomear o seu ex-empregado e traidor, Nicolino Vicente dos Reis, conhecido como Lili. Ele não entregou e toda a Feira de Santana sabe, e toda a Feira de Santana sabe também que é por isso esse ódio de Lili, porque hoje ele não é funcionário da prefeitura. E quanto todas essas liberdades ditas pelo vereador Araújo Freitas, toda a Feira de Santana sabe, e a Feira de Santana há de fazer justiça também. Que é em qualquer lugar que nos encontremos, no poder ou fora dele, porque nós vivemos agarrados ao poder. O meu irmão, para aprovar os seus projetos nessa casa, teve que ceder contra a minha vontade,
quando da aprovação da reforma administrativa, que o professor Joselito Amorim, ex-presidente dessa casa, exigia isto, eu peço a testemunho de toda essa bancada, isso não foi verdade, exigia para aprovar esse projeto e aprovar o Código Tributário, de que meu irmão efetivasse todos os funcionários interinos. Uma aberração de direito, onde apresentei nesta casa, conhecendo o professor Josafá Marinho, o grande constitucionalista, dizendo que não se efetiva funcionários com concurso, principalmente cargos de carreira. Efetivava também, senhores, professoras contratadas pelo senhor Arno Silva, professoras que ganhavam salários de miséria, professoras contratadas que recebiam 6 mil cruzeiros, e essas professoras foram efetivadas e entraram para o quadro do funcionalismo. Senhores e os senhores representantes das Forças Armadas, foi por isso que foi aprovado o Código Tributário e a reforma administrativa. Senhor presidente e senhores vereadores, esses projetos é assim aprovados. E quanto o quebra-quebra, como eles dizem, da Câmara de Vereadores, todo mundo sabe que foi somente por uma inabilidade do presidente, de que, encerrando bruscamente uma sessão em que o povo, desde as 4 horas da tarde, esperava a aprovação de sua lei orçamentária, e ele, às 9 horas da noite, se ao menos considerar o povo que assistia essa sessão, encerrou bruscamente a mesma sessão, podendo encerrá-la e convocá-la extraordinariamente. Digo e repito, o momento pelo dia de hoje deveria ser o de silêncio, e somente me permita Deus mesmo que seja hoje o último dia que eu esteja nessa casa. Silva. Senhores vereadores, a nossa posição neste momento pode ser resumida em simples e poucas palavras. Todo poder emana do povo e esse seu nome será exercido. E a Constituição Federal. A revolução, essa revolução que saiu do interior dos lares brasileiros, que tomou corpo e forma no mais recôndito da alma popular. A revolução é hoje no Brasil a vontade do povo. E nós aqui, em consonância com a vontade dos representantes da revolução, que são os representantes das Forças Armadas, não fazemos mais do que realizar e executar a vontade do povo. Não seria possível, senhores vereadores, não seria possível admitir-se que essas Forças Armadas que protelaram a solução do problema da Feira de Santana e que protelaram para estudá-la até uma solução definitiva. Não se poderia admitir que essas Forças Armadas viessem a ser influenciadas por intrigas e por paixões e por partidarismo. Ela agiu, ou elas agiram no momento certo, sem espalhafato, na hora exata, quando já estava completo o seu trabalho, quando nenhuma dúvida mais restava sobre as atividades que eram exercidas nesse município pelo prefeito Dr. Francisco Santos. Já não há no espírito das Forças Armadas uma única dúvida sobre essas atividades. E eu creio, honesta e sinceramente, que se essa dúvida, uma que fosse, ainda estivesse pairando sobre o pensamento das Forças Armadas, que elas haveriam de respeitar essa dúvida
e que elas não agiriam até que essa dúvida fosse inteiramente e definitivamente dirimida. De maneira, senhor presidente, que é necessário que se dê essa explicação. Se o senhor Francisco Pinto dos Santos é afastado da Prefeitura da Feira de Santana pelas gloriosas Forças Armadas Brasileiras de forma definitiva, porque as Forças Armadas não erram, porque as Forças Armadas não se submeteriam a um erro de fato, porque as Forças Armadas já têm certeza absoluta de tudo aquilo que buscaram e de tudo aquilo que investigaram. Não agiram, não estão agindo, nem agirão por força de interesses políticos partidários, por força, como foi dito aqui, de meras intrigas de políticos ou para satisfazer interesses, por acaso, existentes de quem não quisesse pagar impostos. Senhor presidente, não era intenção minha falar nessa oportunidade, só o fato devido às palavras que foram aqui ditas. Mas eu posso afiançar a todos os senhores vereadores, e já adiantando um pouco e já ultrapassando o limite até da própria conveniência do momento. Eu posso garantir a todos que se o senhor Francisco Pinto dos Santos não caísse, se ele não caísse como agitador comunista, haveria de cair, de qualquer maneira, como corrupto. Sessão extraordinária que contou com a presença dos seguintes vereadores, digo, especificamente, convocada para tratar de votar o impedimento do prefeito municipal, Dr. Francisco José Pinto dos Santos, o qual contou com a presença dos seguintes vereadores: Altamir Lopes, Hugo Silva, Nilton Carneiro, Joselito Amorim, Paulo Cordeiro, Godofredo Filho, Jorge Mascarenhas, Antônio Araújo e mais os senhores Major Elvio Moreira, representante do Sexto Regimento Militar, Capitão Moacir Eleutério de Amorim, Damasco, Primeiro Tenente Davi Figueiredo, Trinchaque. Aberta a sessão, o senhor presidente convidou o senhor primeiro secretário a proceder à leitura do projeto de resolução. A 46, que impedirá o senhor Francisco José Pinto dos Santos continue a desempenhar o cargo de prefeito deste município, o qual vem vazado nos seguintes termos. Resolução, número 46, de 6 de maio de 1964. A Câmara de Vereadores do município de Feira de Santana, Estado da Bahia, considerando a comunicação feita a esta Casa pelas Forças Armadas, por intermédio do Comando das Tropas do Exército aqui filiadas, resolve, artigo único, é declarado impedido no cargo de prefeito do município de Feira de Santana o bacharel Francisco José Pinto dos Santos, Sala das Sessões, em 6 de maio de 1964, assinado à mesa, depois de lido o referido projeto de resolução, foi mesmo posto em discussão, fazendo uso da palavra o edil Joselito Amorim, que depois de saudar os oficiais já referido, lembrou que depois de tanta desordem voltou o Brasil à calma, assim como Feira de Santana, cuja cidade foi palco da crescente onda comunista que tanto a infelicitou através da complacência do então prefeito, que deu todo apoio aos que aqui vieram depedrar a Câmara, passando a comentar os trabalhos da mesma, a qual nunca faltou com seu apoio aos projetos, aqui remetidos pelo Executivo em sua gestão. Agradeceu a Deus encontrar-se o então prefeito preso pelo nosso Exército, o que não deixa de ser uma medida regozijante para o povo feirense, pois só assim poderemos reconduzir nossa terra para a normalidade. Concluiu o edil Joselito Amorim, comentando a sua solicitação ao ex-prefeito para que o mesmo republicasse o projeto do Código Tributário, a fim de corrigir falhas na publicação, sem que o mesmo lhe prestasse nenhuma satisfação. Ainda fez uso da palavra o edil Hugo Silva, dizendo ser este um momento histórico para a Feira de Santana, uma vez que aqui os democratas vinham lutando com um perigo constante pela causa democrática, procurando zelar a paz pública, e concluiu dizendo dar um integral apoio à presente resolução. Em votação, referido o projeto de resolução, de acordo com o artigo 127, votação nominal.
Foi aprovado por 8 votos. Depois de aprovado o citado projeto, o senhor presidente franqueou a palavra. Não havendo quem quisesse usá-la, a presidência agradeceu a presença dos oficiais do Exército e disse da sua satisfação por saber que reina calma em nosso país. E nada mais havendo, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, convocando outra para dentro de alguns minutos. Eu, Nilton de Oliveira Caribe, redator do debate da Câmara Municipal, a escrever. Em discussão, a presente ata. Solicitam a retificação da ata à ordem de discussão. Apesar de ter sido convocada extraordinariamente, quer dizer, fora do horário normal de funcionamento da nossa Câmara, na verdade a sessão foi uma sessão especial. Queria que Vossa Excelência fizesse constar de ata esse reparo. Discussão à segunda ata. Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência, por intermédio do senhor redator de debates, uma retificação da ata pelos mesmos motivos que foi solicitada a retificação da ata anterior, que em verdade não se tratou de uma sessão extraordinária, mas de uma sessão especial. Continua em discussão. Aprovado por unanimidade. Desta sessão especial tem por finalidade a eleição do novo prefeito, que será procedida em votação nominal, de acordo com o ato institucional. Surgiram dentre aqueles que melhores qualidades possuíam para receber a incumbência de administrar Feira de Santana, neste instante em que o país inteiro passa por essa transformação. Dentre eles, aliás, mister se faz que, digamos, todos da maior envergadura e se constituindo por isto mesmo razão de ser para que neles votássemos, mas como somente um terá de ser votado, eu gostaria, em nome da maioria desta casa, levar em consideração o do professor Joselito Falcão de Amorim, que relutou quando as mais diferentes personalidades lhe procuraram para que ele se permitisse em que incluído fosse também o seu nome na lista dos que poderiam, na oportunidade, representar o pensamento dos democratas ferenses e também o pensamento das forças de redemocratização deste país. Mas eu quero considerar a Vossas Excelências de que Joselito Amorim supera a quantos nomes pudessem aparecer na oportunidade, visto ter sido ele um dos timoneiros, um dos baluartes do movimento de restauração democrática em Feira de Santana. E além do mais, tem o professor Joselito Amorim a seu favor o acervo de trabalhos executados na comuna de Feira de Santana, quando funcionou como secretário único do governo passado. Então creio que ninguém melhor do que ele, conhecendo mais intimamente os problemas de Feira de Santana e também os problemas econômicos e financeiros de nossa cidade, poderia merecer da nossa parte o acolhimento devido. Daí, senhor presidente e senhores vereadores, a indicação que faço do nome do professor Joselito Amorim. É só o seguinte. A entrada nesse momento na Prefeitura Municipal
o novo prefeito de Feira de Santana, vereador professor Joselito Amorim, saudado pelo público de Feira, acompanhado pelos vereadores Francisco José Pinto Ferreira, vereador e demais personalidades do mundo político de Feira de Santana. Convido Sua Excelência, o senhor professor Joselito Falcão de Amorim, prefeito eleito desta casa para a Prefeitura de Feira de Santana. Solicito a Sua Excelência prestar o compromisso de juramento de posse. Juramento de posse a ser prestado pelo professor Joselito Falcão de Amorim, saudado pelo público de Feira de Santana, presente na sessão da Câmara aqui em Feira de Santana, na Câmara de Vereadores. Prometo com lealdade desempenhar as funções de prefeito, defender as instituições e cumprir as leis, prometendo tudo o que tiver ao meu alcance para o engrandecimento deste município. Palavras do prefeito eleito, professor Joselito de Amorim, saudado pelo público que dão vivas às Forças Armadas do país que aqui se fizeram representar pelos soldados do nosso exército, do glorioso exército de Caxias. Com a palavra o vereador Araújo Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, nosso ex-colega, professor Joselito Falcão de Amorim. Quando há poucos instantes, em nome da maioria, lancei o nome de Vossa Excelência para, como Supremo Mandatário de Feira, ser eleito por esta casa ante o que determina o ato institucional, outro propósito não tínhamos nós, senão interpretar o pensamento da população de Feira de Santana. Desta gente que há um ano, senhor prefeito, vem sentindo os contratempos dos desmandos de quantos queriam comunizar o Brasil, e que teve na figura de Vossa Excelência um baluarte na luta anticomunista. Que teve em Vossa Excelência o protótipo do democrata, que as injúrias, as misérias que lhe atacaram não foram bastantes para impedir o seu trabalho até o último instante, de modo a ver Feira de Santana realmente reconduzida aos seus grandes destinos. E é por isso, senhor prefeito, que a Câmara de Vereadores, os seus companheiros de até nesse instante, os seus colaboradores de agora em diante, não hão de regatear esforços para fazer na administração de Vossa Excelência o que fizeram no passado vultos proeminentes da vida de nossa terra. Aqui estaremos, senhor prefeito, aqui estaremos presentes sempre para atender a quantas reivindicações vierem do Executivo, na certeza de que a paz voltou a reinar em Feira, na convicção inabalável de que agora sim Feira de Santana está governada, estará bem governada. Palavras do vereador Araújo Freitas. Agora ovacionado pelo público em massa, saudando a feliz oratória do vereador da União Democrática Nacional. Pediu a palavra o representante da União Democrática Nacional, o vereador Francisco Ferreira Pinto. Senhor presidente,
senhor prefeito de Feira de Santana, autoridades militares, senhores vereadores, a emoção que me invade neste instante me lembra a posse nesta casa do nosso ex-prefeito João Marinho Falcão. Numa data memorável como esta, quando Feira de Santana estava no caos, era entregue a uma das figuras mais impolutas e uma das maiores reservas morais de Feira de Santana, o nosso ex-prefeito. Um homem já descambado na sua idade, tudo deu em benefício da feira, não fazendo da sua administração uma arma política, assim como fez o grande prefeito Arnaud Silva, governando Feira de Santana, governando a Feira de Santana sempre com decência, honestidade e critério nos seus atos. Não poderia neste instante, senhor presidente, deixar de dizer algumas palavras, mesmo porque nós, depois que assistimos esta revolução magnífica em que o Brasil todo se mobilizou, não houve derramamentos de sangue, porque, como diz o adágio, quando Deus tarda, está no caminho, e tudo neste Brasil foi feito pela mão de Deus. A nossa revolução foi criada pelo Espírito Santo, e ele desceu também sobre a Feira de Santana e pairou sobre o coração e a consciência de todos os feirenses, aqueles que votaram contra e os que votaram a favor, e deram o seu brado de vitória, independência ou morte. E para completar o que Feira de Santana precisava, para completar o sentimento que existia em cada coração de um feirense, de ver que a Feira de Santana estava sendo comunizada, é que as Forças Armadas, as gloriosas Forças Armadas de Caxias, aqui chegaram num dia tão histórico como aquele que foi o descobrimento do Brasil, e fizeram da Feira de Santana o seu porto. Aqui ancoraram e derrubaram tudo aquilo que eles achavam que realmente estava errado, em ressonância com o povo brasileiro. Não podemos deixar de agradecer a atuação nesta casa do prefeito atual, o ex-presidente desta casa, professor José Lito Falcão de Murim. Eu agradeço, senhor presidente, esta oportunidade. Agradeço às Forças Armadas e, em primeiro lugar, agradeço a Deus o acerto de todos os vereadores desta casa em escolher o nome de Vossa Excelência para dirigir os destinos de Feira de Santana. Parabéns, Feira de Santana. Viva a democracia brasileira. Falou o vereador José Ferreira Pinto. Com a palavra, o vereador Sargento Antônio Antunes dos Santos. Ilustríssimo senhor Major, comandante da missão militar que se faz presente em Feira de Santana. Excelentíssimo senhor prefeito, recém-eleito aqui na Câmara Municipal de Feira de Santana. Como humilde vereador nesta casa, jamais poderia deixar de apresentar a minha solidariedade ao novo prefeito. Mas também seria ridículo a estas horas, perante uma massa dessa, eu negar a minha posição de honra de que era amigo do excelentíssimo, do ex-prefeito desta comuna. E, assim sendo, é que nesse instante tenho que estar de acordo com o ato constitucional do meu país, que foi bem legado pelo sacrifício de meus companheiros de farda. Jamais poderia me levantar contra estes, de maneira alguma e por qualquer hipótese.
Mas o que todos precisam ver no semblante deste velho sargento, com 25 anos de bom serviço prestado à minha querida pátria, é que jamais fui traidor desta bandeira. Eu jurei defendê-la com o sacrifício da própria vida. E aqui estou. Se faltei à primeira sessão, foi porque não recebi o convite. E o segundo já recebi agora, às 16h45. Mas aqui estou. Se eu tivesse, não votaria favorável. Porque uma questão, segundo a lei, o artigo 141 da Constituição diz que nenhum cidadão é obrigado a fazer ou desfazer qualquer coisa, a não ser de acordo com a lei. E essa está no ato constitucional. Mas, contudo, parabenizo ao excelentíssimo senhor prefeito e estarei ao inteiro dispor de acordo com a Constituição e com o alto comando da minha nação, que é o presidente Castelo Branco, meu ex-comandante de pelotão no 2º Regimento de Infantaria, quando fazia o curso de transmissões. É uma satisfação para mim ter dirigindo os destinos da minha pátria, o excelentíssimo senhor Marechal, presidente Castelo Branco. A estas horas, eu me parabenizo mais uma vez com o novo prefeito, mas serei, se aqui ficar dentro desta casa, a oposição. Não serei aquele que vou fazer parte, como se diz, do comunismo, porque nunca fiz e não vou fazer, mas serei o fiscal, serei o vigilante aqui dentro também, de acordo com o ato constitucional. Somente isso, sempre me portei com decência e dignidade, sempre fui um opositor respeitado. A minha oposição não é sistemática, é uma oposição democrática. É isso que tenho a dizer. Muito obrigado e agradeço a presença dos meus nobres chefes que estão aqui no momento, e tenho certeza que eles vão sair convictos de que o velho sargento não vai desmerecer a confiança que goza do Exército Nacional. Palavra do vereador Antônio dos Santos. Com a palavra, o prefeito recém-eleito, professor Joselito Amorim. Excelentíssimo senhor Major Hélio Moreira, comandante das tropas federais aqui sediadas, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores oficiais presentes, meus caros vereadores feirenses, recebo esta honrosa incumbência que a Câmara de Vereadores de Feira de Santana deposita nos meus ombros com humildade, com a responsabilidade daquele que, tendo sido vereador neste município por vários anos, que tendo sido secretário do ex-prefeito, deste homem digno, deste homem brilhante, que é o velho Arnulfo Ferreira da Luz. Conhecendo de perto os problemas do município, conhecendo de perto que terei de governar com os partidos que me apoiaram, com a população amiga e com aqueles que, não sendo amigos, sendo adversários da situação atual que ora se instala, hei de respeitá-los com decência, com dignidade. Da minha voz, dos meus companheiros, jamais partirá uma ofensa para os nossos adversários. Saberei respeitá-los, mas saberei também unir
àqueles que infringirem os regulamentos da nação, que infringirem os seus deveres para com o município, para com o Estado e para com a União. Esse novo clima que se instala no país é um clima de grande responsabilidade para todos nós. Se realmente os homens que encarnam os poderes não tomarem um pulso da atual situação, tentando incutir a partir da mocidade estudantil o amor à pátria, o amor à verdade, a lealdade, o cumprimento do dever, para que numa correção da nossa geração possamos ser dignos dos atos que estamos cometendo neste momento. Senhores vereadores, creiam em mim que sou um homem humilde, um homem que trabalhou às vezes 12, 13, 14, 15 horas para vencer na vida. Professor militante. Já lecionei muitos anos, 12, 13, 14 aulas. Num esforço titânico para vencer na vida. Hoje, possuo alguma coisa. Bobagem, que dentro de alguns instantes tornarei público a minha declaração de bem. Mas, meus caros vereadores, recebo com humildade e neste instante convoco a todas as pessoas amigas, todos os correligionários e todos aqueles adversários que queiram colaborar, não com a minha administração, mas que colabore para o progresso, para o engrandecimento do nosso município, que é o engrandecimento do Estado, que é o engrandecimento da pátria. Dentre os nomes que a Câmara de Vereadores estudou, dentre muitos homens dignos desta terra, inclusive adversários também dignos, a Câmara apreciou os nomes do Dr. Augusto Matias, Dr. Cícero Carvalho, Dr. Jorge Leal, Dr. Fernando Pinto. Motivos estranhos, confesso, à minha vontade. Achou por bem esta casa escolher o meu humilde nome. Relutei, confesso, em aceitar esta honrosa incumbência. Não porque faltasse em mim, não digo qualidades, mas o desejo, o esforço daquele que ao assumir uma responsabilidade dessa, não medirá esforços para não decepcionar o seu nome e o nome dos seus companheiros, daqueles que lhe confiaram esta árdua missão. Sei da grande responsabilidade. Não poderei resolver todos os problemas do nosso município. Terei de bater às portas do nosso Estado, mas sei que o Estado atravessa uma situação difícil, com o seu funcionalismo atrasado. Sei que, na medida do possível, contarei com a colaboração das autoridades estaduais, mas reconheço que ele não poderá solucionar grandes nossos problemas. Irei ao governo federal tentar solucionar alguns problemas, como seja o problema de água e esgoto do nosso município.
Convocarei para isto a opinião das entidades de classe, da associação comercial, da associação rural, das diversas instituições do nosso município, inclusive dos próprios sindicatos, dos próprios operários, daqueles democratas, daqueles que sempre cumpriram seus deveres para com a pátria, para com a legislação, para com as autoridades constituídas. Irei ouvir, irei auscultar a opinião destas instituições para traçar, para delinear os meus dias de governo. Não sei quantos serão, mas o meu desejo é o desejo do povo. Irei ouvir os seus legítimos representantes, não só nesta casa, como também através das suas instituições democráticas. E formularei um esquema de governo. Esquema esse que eu só poderei desempenhar se contar com a colaboração de todos, com a colaboração desta casa e com a colaboração de todos os perenses dignos, de todos aqueles que querem ver a felicidade, o engrandecimento, o progresso desta cidade, berço daquela heroína que honra esta casa, Maria Quitéria. Terei de fazer agora o meu agradecimento aos senhores vereadores e afianço-lhes desde já que saberei respeitá-los cumprindo fielmente as suas determinações. Aquele clima em que as leis eram alteradas não acontecerá mais. Irei imediatamente mandar republicá-las de acordo com o desejo, com a opinião da povo. Os seus funcionários perceberão imediatamente os seus vencimentos. E por que não dizer que os senhores vereadores, desde novembro, que não recebem os seus vencimentos, terão também o respeito e o cumprimento da lei. Agora, senhores vereadores, prestado esse compromisso de fiel cumprimento à lei, eu terei de convocá-los também para, ao meu lado, tentarmos, meditarmos sobre os problemas do nosso município. Poder executivo, poder legislativo e o povo de Feira de Santana, povo bom, povo ordeiro, por certo, na medida do possível, todos nós reunidos, tentaremos a felicidade, o progresso deste próspero e feliz município. Muito obrigado, senhores vereadores. Palavras do novo prefeito, professor Joselito Falcão de Amorim, que acaba de ser ovacionado pelo público presente à Câmara de Vereadores de Feira de Santana. Elvio Moreira, excelentíssimo senhor prefeito Joselito Amorim, senhores oficiais, senhores vereadores. Existe uma frase célebre de um velho filósofo em que diz: não há nada mais sublime que o debate da verdade em prol da justiça. Feira de Santana vivia uma época de intranquilidade, onde o semblante do seu povo vivia como até mesmo arrependido de ser ferense,
nessas épocas que passaram, quando por aqui, nessa prefeitura, quantos homens ilustres governaram e o povo de Feira de Santana tranquilo, cada um na sua mais absoluta tranquilidade nos seus afazeres diários. Entretanto, senhores, a corrupção, os líderes da baderna e os baderneiros apoderaram do poder e a intranquilidade vivia no seio de nosso município. Esta casa, uma casa respeitada por todos os prefeitos, por todos os executivos, e infelizmente hoje essa assistência em pé, porque não tem mais os seus móveis quebrados pela insinuação daqueles que achavam que governar era exigir desta Câmara de Vereadores aquilo que era absurdo, e para isso convocavam a sua sociedade de bairros, os seus estudantes, mas maus estudantes, mal educados, e vinham para esta casa querer impor a esta casa aquilo que não deviam impor. Mas hoje, senhores, graças ao Exército Nacional, a essas Forças Armadas, que a tantos chegou mesmo o momento de pensar onde estão as nossas Forças Armadas, que não vê o suborno, que não vê o Leonel Brizola nessas rádios pregando revolução, distribuindo pelo interior desse país, convocando os seus clubes de 11 e também nessa cidade. Mas em tempo chegou as Forças Armadas, impuseram a lei, impuseram a ordem, e dentro dessa ordem, aqui estamos e presenciando a cada um de vós a alegria do retorno à democracia, essa democracia que nos foi furtada e que nos volta hoje. E hoje, meus senhores vereadores, temos a satisfação de ter eleito um nosso colega, um colega que já deu provas a esse município de um homem de bem, de um bom administrador. E que Deus o ilumine